Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vocês que nos acompanham pelos nossos canais digitais. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana Horizonte Azul. Nossa igreja está situada aqui na região sul de São Paulo, próximo a Itapecerica da Serra, próximo a Embu-Guaçu, M. Boi-mirim, sentido Embu-Guaçu, Avenida Funcionários Públicos. Ao final dela, está ali a nossa igreja, na rua Vilfredo Pareto, 168. Nossos cultos sempre aos domingos, às 9 da manhã. E durante esse tempo de pandemia, nós estamos com as nossas EBDs suspensas e também os nossos trabalhos, nossas atividades de sociedades internas também, todas sendo feitas por reunião à distância, né? Pelo virtual, pelos nossos aplicativos aí, disponibilizados nas nossas redes sociais. E você é convidado a estar conosco, seja de forma virtual, pelos nossos canais de mídia, ou de forma presencial, caso você esteja na região aqui do Jardim Horizonte Azul, aqui em Itapecerica, Jacira, Vila Calu, Jardim Capela, né? Essa região aqui próxima, se você estiver, você é convidado a estar conosco aos domingos, cultuando ao Senhor. É muito bom estar com os irmãos aqui para aprendermos a palavra do Senhor, né? Aprendermos sobre esse tema tão importante que é os acontecimentos finais da igreja aqui na Terra, né? Então, a escatologia que nós estamos estudando, e aprender sobre o arrebatamento da igreja, né? Os mistérios que se encontram, as dúvidas, os pensamentos distintos, né? As correntes que se diferem aí quanto a esses temas escatológicos. Vamos orar e aprender, então, da palavra do Senhor? Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua generosidade em nos abençoar e compartilhar conosco a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que ela nos traz e pelo conforto também, Senhor, que ela nos dá para que possamos enfrentar este mundo hostil, este mundo que jaz no maligno, e ao mesmo tempo o Senhor está confortado e tranquilo, Senhor, sabendo que a nossa morada não é aqui, e em breve o Senhor virá nos buscar para passar a eternidade de eternidades contigo. Muito obrigado por isso, Pai, nos ajude a compreender a tua palavra, para que assim possamos praticá-la e assim glorificar o teu santo e precioso nome. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos compartilhar com vocês, então, a nossa aula. Como eu disse, nós estamos, então, aprendendo aí, nós estamos na lição 28 da nossa revista, né? A parte 2, na semana passada falamos um pouquinho do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, do arrebatamento que não é de forma secreta, que ele é distinto, ele é muito claro, o arrebatamento da igreja nas Escrituras. E na lição de hoje, na parte 2 da lição 28, nós vamos aprender, então, algumas figuras do arrebatamento, provando aí que o arrebatamento não tem nada de secreto, nada de oculto, ele é visível e inconfundível, né? Então vamos ver a figura do arrebatamento justamente com as duas testemunhas, com a colheita e a vindima, com as bodas do Cordeiro, e por fim falamos do grande encontro de Cristo com a sua igreja, e concluiremos falando do que nós não devemos esquecer nesse principal tema do arrebatamento da igreja, né? A nossa revista é essa que nós usamos. No primeiro semestre usamos o volume 1, onde nós aprendemos sobre bibliologia e ontologia, sobre cristologia e antropologia. E nesse volume 2, nós estudamos sobre salvação, que é soteriologia, aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo na matéria pneumatologia, aprendemos sobre governo de igreja, sobre tudo o que se refere à igreja como organismo vivo do Senhor aqui na Terra, na matéria de eclesiologia. Estamos aprendendo sobre a doutrina dos últimos dias na matéria de escatologia. A revista é de autoria do nosso pastor titular, reverendo Leandro Antônio de Lima, pastor nosso da Igreja Mãe aqui em Santo Amaro. Bom, Apocalipse capítulo 1 diz dessa forma: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas,
pois o tempo está próximo. Meus irmãos, olhando então para o Apocalipse e pegando o gancho aqui do capítulo 1, versículo 3, nós temos que nos perguntar como é que nós podemos interpretar o livro do Apocalipse. Bom, temos aí três escolas, né, de interpretação do livro do Apocalipse. Nós temos a escola de interpretação preterista, né, que essa escola ensina que tudo que é profetizado no livro de Apocalipse já aconteceu. O livro narra apenas para eles, né? O livro narra apenas as perseguições sofridas pela igreja, pelos judeus e imperadores romanos, né? Então, ele narra então as perseguições que a igreja sofre pelos judeus e pelos imperadores romanos. O livro cumpriu seu propósito em fortalecer e encorajar a igreja do primeiro século. A grande falha na corrente preterista é que ela falha justamente em ver o livro como um livro profético, pertinente para toda a história da igreja. A falha dos preteristas é isso, né? Eles não entendem que não há uma moderação entre o que já aconteceu e o que está para acontecer. Nós temos aí uma segunda escola, né, que é a interpretação futurista, que defende que tudo que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação na história da igreja. Então, diferente dos preteristas, os futuristas entendem que nada tem a ver com a história da igreja. Também essa escola não faz justiça ao livro, que foi uma mensagem atual, né? A Carta de Apocalipse é um livro que serviu para aqueles irmãos do passado, serve para a igreja de hoje e servirá para a igreja do futuro, né? Então é um livro que tem uma mensagem atual, pertinente e poderosa para todos os crentes em todas as épocas. Esse livro não tinha nenhum conforto para os crentes primitivos e nem para nós, segundo a interpretação futurista. Outro erro deles é que eles transferem o reino de Deus para o futuro, né, futuro milenar, enquanto sabemos que o reino já veio e estamos vivendo esse reino, né? A interpretação histórica. O livro do Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus, desde o primeiro advento até o segundo advento. O livro é rico em símbolos, imagens e números. Ele está dividido em 7 seções paralelas, né? 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, né? Então, o número 7 aí é uma constante no livro do Apocalipse, sendo também dividido em 3 blocos de 7, né? Então, você pega os 22 versículos aí e divide aí em 3 blocos aí. Essa corrente histórica, ela tem um peso muito grande porque ela foi defendida, né, e foi aceita, e seguiram essa linha teólogos como Agostinho de Hipona, muitos dos reformadores, né, as confissões reformadas também seguem essa linha, e a grande parte, né, ou a maior parte dos teólogos renomados da igreja, né, da história da igreja, seguiram essa linha. Bom, ainda para entender a divisão de Apocalipse, nós temos aí 3 correntes, né? A corrente pós-milenista, por quê? Nós não conseguiremos entender o livro do Apocalipse se nós não entendermos essas escolas de interpretação, preterista, futurista e histórica, e também precisamos entender o quê? As divisões do livro do Apocalipse. E para entender as divisões do livro do Apocalipse, nós precisamos entender as principais correntes que defendem, né, essas teses. Então, nós temos aqui, primeiro, a corrente pós-milenista. Essa corrente pós-milenista, ela crê que o mundo vai ser cristianizado, né, e que teremos um grande e poderoso reavivamento e o crescimento espantoso da igreja ao ponto da terra encher-se do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, né? E o texto que eles usam para isso é Abacuque 2:4. Essa corrente foi forte no século XVIII, século XIX, quando foi o maior período de missões da igreja, né? Quando as missões, então, ultrapassaram as fronteiras, né? E foram por todos os cantos do mundo, principalmente África e Ásia, foram inundadas com o evangelho, né? Muitos missionários foram para esses continentes, chegaram na América também e na América do Sul. Homens como
Jonathan Edwards, né? Então, essa corrente é uma corrente que tem lá o seu respeito pelos nomes, né, que defendiam essa corrente, como Jonathan Edwards, Charles Rhodes e Lorraine Boeckner, né? Defenderam, então, a corrente pós-milenista. Muitos missionários foram influenciados por essa interpretação e muitos hinos foram compostos, né, que se cantam até hoje, foram inspirados nessa visão pós-milenista. Essa corrente deixa de perceber que antes da vinda de Cristo estaremos vivendo em tempos de crise e não tempos de um despertamento espiritual e universal intenso. Essa corrente, meus irmãos, ela sofreu o seu maior declínio, o seu maior baque, podemos assim dizer, no período das duas grandes guerras, né? Na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Então, com o mundo vivendo em guerra, um caos, né? O mundo, nações contra nações, pessoas, então, o mundo sofrendo aí muitas catástrofes, e também a não aceitação ao Evangelho, né? Então, mostra aí que o mundo, na verdade, não se tornou um mundo cristão, mas, pelo contrário, se tornou um mundo muito hostil aos cristãos, né? Então, a corrente pós-milenista perdeu sua força, né? Ou sofreu o seu maior declínio, né? E desde a Segunda Guerra não conseguiu ainda se restabelecer como séculos XVIII e XIX. Nós temos uma segunda corrente, né, de pensamento aí sobre o Apocalipse, que é a corrente pré-milenista. Os pré-milenistas históricos ou moderados, né, eu nem coloquei aqui os dispensacionalistas, porque nós entendemos que é uma corrente muito confusa, né, que ela precisa criar todo um espantalho para defender aí o que ela crê, né, uma confusão de primeira vinda, segunda vinda, e Jesus acaba voltando 2 ou 3 vezes, né, dentro desse período de cruz até o estado eterno, uma visão muito confusa de mortes na Terra, e ainda tem gente viva com 2/3 ou 3/3 da Terra morto, e uma confusão se Jesus ele vem no período do milênio, se ele vem depois do milênio. Uma confusão sem tamanho nós não colocamos porque entendemos que é uma visão bem distorcida das Escrituras. Embora tenha nomes aí como John MacArthur, como reverendo Marcos Branconato, que defendem essa tese, também como o pastor Silvio Zibordini, são pessoas muito talentosas, crentes, irmãos nossos que defendem essa corrente, porém nós entendemos ser a corrente mais confusa, tá? Então nós colocamos as 3 mais aceitas aqui, né? A pré-milenista histórica, então, ou moderada, distingue dos amilenistas em poucos aspectos, na questão do reino e na questão da ressurreição. Os pré-milenistas dispensacionalistas ou extremados, eles têm vários ensinos extremos das Escrituras, né? Por exemplo, eles fazem uma distinção não dá para a gente entender, na verdade, né? Uma distinção entre a Igreja e Israel, quando está claro que não existe essa distinção da Igreja de Israel no tempo e nem na eternidade, né? Também eles têm uma confusão sobre o reino de Deus adiado para o milênio terreno, né? A crença de um arrebatamento secreto seguido de uma segunda vinda visível. A ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, né? A igreja será poupada da ira de Deus, que é aí a questão do Timos e Org, né? Mas não a tribulação que é clíptico, né? A tribulação não é a ira de Deus contra os pecadores, mas sim a ira de Satanás, do anticristo, dos ímpios contra os santos. Isso aí está bem claro na teologia do Gundry, né? Quem tem aí a teologia do Gundry, né? Sabe, está escrito lá que ele defende justamente isso, né? Ele é um dispensacionalista, defende isso aí, que não é a ira de Deus, né? Contra os pecadores, mas sim a ira de Satanás, de Cristo, papapá. Eles também defendem a ideia de que teremos várias ressurreições, né? Então isso também é outra confusão, embora eles dizem, não, nós não falamos isso. Fica muito claro, você lê qualquer livro dos dispensacionalistas e os pré-milenistas históricos, né? Desculpa, os pré-milenistas dispensacionalistas, né? Então, eles têm essa confusão aí. E a ideia de que haverá chance de salvação depois da segunda vinda de Cristo,
E a maior confusão aí é que muitos deles, né, a boa parte dos pré-milenistas dispensacionalistas defendem que o Espírito Santo será tirado da terra. É esse o que freia, né, ao avanço, o que freia o anticristo aqui, né, até a chegada do anticristo, o que freia ele é o Espírito Santo, e ele será tirado. Então o problema é como é que essas pessoas se converterão, né? Ele diz que se converterão, e eles defendem que há conversão, né? Depois, a chance de salvação na segunda vinda de Cristo, quando a Bíblia é bem clara aqui. Né? Por isso que eu disse que é um espantalho gigante, é uma confusão medonha aí, não, por isso não trouxemos mais teses aí do dispensacionalismo, né? Apenas a questão pré-milenista. E temos aí a corrente amilenista ou espiritual. O livro de Apocalipse deve ser visto não como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica, mas temos no livro 7 seções paralelas e progressivas. Né? Então, o livro ele é muito claro, né? Ele não deve ser visto como uma mensagem que registra fatos de ordem cronológica, mas temos no Apocalipse 7 seções paralelas e progressivas que são muito óbvias e claras. Cada seção descreve todo o período que compreende da primeira e segunda vinda de Cristo. Né? Cada seção descreve uma cena do fim. A cena do fim vai ficando cada vez mais clara até chegar ao relato apoteótico da última sessão. Essa sessão, ou essas 7 sessões, estão divididas em 2 grandes períodos, do capítulo 1 ao 11 e do 12 ao 22. A primeira descreve a perseguição do mundo e ímpios, e a segunda, a perseguição do dragão e seus agentes. Meus irmãos, então, partindo agora para dito isso, né, para que possamos compreender o Apocalipse de forma completa, vamos para a nossa lição, então temos bastante assunto aqui. Apocalipse capítulo 11, versículos 3 a 13, diz assim: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiveres profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, línguas, tribos e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé em um grande terror tomou conta daqueles que o viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Bom, o livro do Apocalipse, né, no livro do Apocalipse, o arrebatamento também está escrito de forma simbólica. E temos aí, claro, né, no capítulo 11 até o versículo 14, 3 descrições do arrebatamento. Né? Temos aí a primeira, no capítulo 11, que fala das 2 testemunhas de Deus, né? Que durante todo o tempo da angústia de Deus possui 2 testemunhas para o mundo. Né? Eles profetizam vestido de pano de saco, né? e são como João, né? Como João Batista, que pregava o arrependimento. Então, a primeira descrição do arrebatamento, né, podemos ver aí na narrativa das 2 testemunhas, que elas têm o quê? Elas, durante todo o tempo de angústia, né, e durante todo o tempo de angústia da igreja na história,
Deus sempre teve suas testemunhas. E, neste período, Deus também aqui separou essas duas testemunhas para pregar o evangelho, né? E essas testemunhas, né, profetizam vestidos de pano de saco. E elas tipificam aí, né, são descritas como João, que pregou o arrependimento no deserto. Lembra a história de João, né? João, durante todo o seu ministério, pregou o arrependimento, né? E ficou ali durante todo o tempo, mesmo hostilizado, mesmo tendo ódio de Herodes, mesmo tendo a sua vida sendo desejo de Herodias, né? A morte de João. João pregava ali o arrependimento. E a pergunta é, quem são essas duas testemunhas? Né? Nós temos aqui alguns pensamentos disso, né? Bom, quem são essas duas testemunhas que pregam, né, a qual o capítulo 11 descreve como sendo personagens que pregam e que têm aí alguns poderes? Bom, há uma ala, né, e é uma ala que eu denomino, né, de uma ala bem espírita, né? Elas entendem que essas duas testemunhas falam de Enoque e Elias. Alguns acreditam que assim, né, que essas virtudes de que foram os dois homens que foram para o céu sem experimentarem a morte. Então, eles defendem que são Elias e Enoque, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, né, e não se viu mais, e Elias foi transladado, né, numa carruagem de fogo, né, ou numa carruagem, né? Elias foi transladado, então esses dois homens não sofreram a morte, e aí essa ala, né, e quem defende bastante isso é a ala dispensacionalista, entende que porque eles não passaram pela morte, todos precisam passar pela morte, né? Eles entendem então que Deus enviará de novo então Enoque e Elias para pregar o evangelho durante esses 3 anos e meio. Há uma segunda linha que entendem, né, que elas falam de Moisés e Elias. Essa descrição tem um rico simbolismo também. Na verdade, João vê essas duas testemunhas como características desses dois profetas. Elias é apresentado no verso 5 e Moisés no verso 6, né, na parte B. Por que essa linha, então, defende que é Elias e Moisés? Justamente por causa do texto que nós lemos, né? Descreve ali poderes como o de Elias, por exemplo, que tem poder para fazer reter a chuva, né? Lembramos para Elias que disse que não choveria, né? Enquanto ele não desse a ordem aí, né? E Moisés transformou a água em sangue, né? Então, Deus deu a capacidade para Elias aí de reter a chuva e deu a capacidade a Moisés de transformar a água em sangue. Então, devido a estar escrito isso, essa linha, que é uma linha que ela entende de forma literal o texto, né? Por isso que eu falei lá no começo que é importante entender as linhas, né, de interpretação, né, do Apocalipse e também as correntes, para que você possa interpretar o texto de forma literal, né, simbólica ou de outras formas, né? Bom, há uma terceira linha também que entende, né, que elas falam do Antigo e do Novo Testamento. Essa linha tem bastante nomes que defendem essa linha, né? Muitos reformados, e um nome aqui de expressão e de respeito é o do Dr. Martin Lloyd Jones, que defende que é o Evangelho, né? Na verdade, é o Evangelho. O Antigo e o Novo Testamento são as duas testemunhas que, ao longo de toda a história da Igreja, né, foi pregado a este mundo, né? E ele será tirado também da terra, né? Deus será, então, a besta, o inimigo, então, vencerá o evangelho aí, e o evangelho deixará de ser pregado, né? Então, muitas defesas sobre essa linha de pensamento. A quarta linha, que é abraçada por muitos reformados, né, pelo nosso pastor, reverendo Leandro, John Stott, né, defende que essa linha fala do testemunho da igreja, né? Moisés e Elias, a lei e os profetas representam toda a igreja. Essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações, aqueles para quem o evangelho é doce, em meio àqueles para quais o evangelho é amargo, né? Quero ler só um trecho aqui do livro do Dr. Stott,
onde ele diz sobre isso, né, defendendo essa tese, né? Nesse livro, A Mensagem do Apocalipse, diz assim: as duas testemunhas que declaram a verdade de Deus aos habitantes da terra são a igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações pagãs, aqueles para quem o evangelho é doce em meio amargo, porque nós vemos aí, para quais o evangelho é amargo, o santuário que permanece como propriedade de Deus, mesmo quando não somente a cidade, mas o próprio átrio do templo de Deus é profanado. O Dr. Stott, então, defende, assim como o reverendo Leandro e como a maioria dos reformados, que são o Evangelho. Bom, eu vou pedir para vocês, para assistirmos esse vídeo, 2 minutinhos, né? Vídeo rápido, onde o reverendo Leandro Lima explica isso de forma bem clara, né? Um vídeo do reverendo Leandro versão antiga, mas ele ainda continua defendendo isso, né? Acho que o vídeo não foi. Então, partimos para frente. Vamos ver um vídeo, depois eu deixarei a descrição aqui nos nossos comentários para que você possa, então, visualizar esse vídeo, que é bem esclarecido, né? Onde ele confirma, na verdade, o que nós lemos aqui, que na visão dele, essas duas testemunhas, na visão dele, do reverendo Stott e de tantos outros, né? Que essas testemunhas são o Evangelho, né? Tem uma travadinha agora aqui, mas vou deixar então as descrições, a descrição do livro, na verdade, né? E você pode, né, através desse link, acompanhar a pregação completa, aonde ele defende justamente isso, né? Sobre as duas testemunhas, tá? Vamos lá, então, continuando. Então, eu passei no slide. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. Então, depois do seu testemunho de 42 meses, né, 3 anos e meio, a besta do Apocalipse é liberada por Deus para matar as duas testemunhas. Durante onde o texto narra, né, 3 dias e meio, o povo da terra comemorará, né, a morte dessas duas testemunhas que as atormentavam. Então Deus ressuscita as duas testemunhas e chama-as para cima, para ascender aos céus. A igreja, meus irmãos, ela não tem limite, tá? Na quantidade de vezes em que pode agir no mundo. Isso, a história da igreja prova isso de forma clara. Se você for pegar livros como Catacumbas de Roma, Os Heróis da Fé, Os Mártires do Coliseu, né, Fogo na Cidade, e tantos outros livros da história da igreja, ou pegar biografias, né, dos grandes evangelistas, nós veremos que a igreja, ela não tem limite nisso, de agir, né? Mas ela tem um limite de tempo para fazer isso. Assim como foi concedido à igreja que seja vitoriosa em seu testemunho no mundo, também foi concedido que os gentios a pisem por 42 meses após essa vitória. Portanto, isso só acontecerá após ter concluído aí, né? E a palavra concluída aí no grego, aí, o telesomai, né? Ela é uma forma de terminou, acabou, né? O seu testemunho. Ou seja, finalizou. Ela deu testemunho, concluiu a sua missão. É o que Paulo diz lá, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então a igreja concluiu a sua trajetória aqui na Terra, concluiu o seu ministério, pregou, então deu o seu testemunho, finalizou. Então, ou seja, ela foi ordenado por Deus que ela complete isso, assim como foi ordenado que o cavaleiro branco saísse vencendo e para vencer. O fim não virá, disse Jesus, antes que o evangelho seja pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Está lá em Mateus 24, né, onde nós podemos ver o próprio Jesus dizendo: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo
para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Bom, meus irmãos, o fato das duas testemunhas serem descritas como mortas e seus cadáveres estirados provavelmente não significa que todos os cristãos serão mortos. E não significa que todos os cristãos serão mortos naquele período, mas significa que o testemunho da igreja foi interrompido, tá? Ou interrompido, né? Que ela, como constituição, foi esmagada e que não tem mais qualquer influência sobre o mundo. Então, finalizou, ela não tem mais, ela foi interrompida, né, de dar testemunho, como instituição, ela foi sucumbida, foi esmagada pela besta que veio do abismo, e ela não tem mais nenhuma influência sobre o mundo. A besta não matará todos os crentes. Haverá crentes na terra quando Cristo voltar. Embora seja um pequeno número, né? Diz lá Lucas 18:8. Mas a igreja, como poderosa organização missionária e para a disseminação do evangelho e o ministério da palavra, será destruído. Então, a igreja, como poderosa organização missionária que ela é, que ela sempre foi, que ela é, né, e continuará sendo até esse dia chegar, né? E para então o ministério da palavra será o quê? Concluído, né? Destruído aí, ou seja, a besta vai conseguir parar o evangelho não no sentido de que alcance pessoas, porque ele já terá finalizado o seu propósito, tá? Então, como ilustração, aqui podemos pensar, por exemplo, né, no comunismo da China no presente tempo, agora que nós vivemos, né? YouTube, por favor, não nos bloqueie, tá? É história isso, então, que não pode mais falar de certos temas que você é bloqueado. Então, é apenas um exemplo aqui, tá? Comunismo na China no presente tempo, então, certamente, dentro do comunismo chinês ali, ou vivendo entre os comunistas chineses, há crentes sinceros ali. Mas, e quanto à proclamação poderosa, oficial, aberta e pública, e à disseminação do evangelho? Eles não podem dizer, simplesmente chegar lá em Pequim, ou em Wuhan, ou em qualquer outra cidade chinesa, e dizer assim, eu sou um cristão, eu sou um protestante, eu sou um reformado. Não. Certamente, né, o seu imperador lá mandará prender, né, porque não são adeptos do cristianismo. Mas estão lá, vivendo num país comunista, escondidinhos lá, sendo guardados e preservados por Deus. E não é esta a condição que se espalha em outros países, na verdade. Assim, logo antes da segunda vinda, o cadáver da igreja, cujo testemunho oficial e público foi silenciado e sufocado pelo mundo, está tombado na praça da grande cidade, né? Essa praça, se entende, né, a maioria ou grande parte dos teólogos, entende que essa praça da Jerusalém imoral e anticristã, né? Jerusalém crucificou o Senhor por causa da sua imoralidade e perseguição ao tanto que ela se tornou espiritualmente como Sodoma e Gomorra, né? Podemos ver isso em Isaías 1:10, Isaías 3:9, Jeremias 23, Ezequiel 16. Então ela tornou-se o símbolo da Babilônia e da totalidade do mundo imoral, né? E anticristã. Assim, quando lemos que o cadáver da igreja está jogado na praça da grande cidade, né, isso quer dizer simplesmente que a igreja está morta em meio ao mundo, né? Então, essa grande cidade, aí, que podemos dizer que não é a Jerusalém de Deus, mas é a Jerusalém imoral e anticristã, né? Que se tornou imoral e perseguidora aí de todos os santos. Então, ela se tornará, então, o símbolo, né, dessa Babilônia perseguidora e anticristã. E, então, quando nós lemos lá no Apocalipse que o cadáver das duas testemunhas está jogada na praça da grande cidade, simplesmente significa que a igreja está morta no mundo, né? Não tem mais a sua influência no mundo, não tem mais o seu avanço, né, no mundo. Ela não existe mais como instituição de influência e de poder missionário. Seus líderes foram mortos, sua voz silenciada. Tá? Essa condição dura 3 dias e meio, o que é um breve período. Tá? Ó, Jesus disse lá que se não fosse por causa dos escolhidos, né, se aquele tempo não fosse abreviado, nem os escolhidos suportariam. Né? Podemos ver isso também na Apocalipse 20, né, versículos 7-9. O mundo nem mesmo permite que os corpos das testemunhas sejam enterrados. Esses corpos estão jogados na praça, expostos aos insetos, às aves, aos cães. O mundo faz um grande piquenique, ele que celebra. As pessoas enviam presentes umas a outras e tripudiam sobre as testemunhas. Né? Sua palavra não atormenta mais o mundo.
né? O mundo estulto, né? Sua alegria prematura, né? A alegria deste mundo sobre a morte da igreja é prematura e é passageira, né? Não durará muito essa festa que eles farão diante da morte da igreja, diante da morte da igreja no sentido de não influenciar mais este mundo. Só que, de repente, os cadáveres começam a se mexer, o fôlego de vida de Deus entrou neles, as testemunhas se põem de pé, e em conexão com a segunda vinda de Cristo, a igreja é restaurada à vida, à honra, ao poder, à influência. Para o mundo, a hora da oportunidade se foi. No dia do juízo, quando o mundo verá a igreja restaurada à honra e à glória. O mundo ficará paralisado de medo. A igreja, ainda sobre o simbolismo das duas testemunhas, agora ouve a voz. Sobe para cá, né? Ou suba para cá. Imediatamente a igreja ascende aos céus numa nuvem de glória e seus inimigos a contemplaram. Não se trata aqui de um arrebatamento secreto. Por isso que eu disse, né? E a revista defende isso, que o arrebatamento é algo claro, inconfundível e visível. Então aqui nós temos uma descrição também do arrebatamento, todos vendo aí as duas testemunhas subindo aos céus, né? Bom, nós temos aí no capítulo 14, né, uma segunda descrição do arrebatamento, que é a colheita e a vindima, né? Olha o que diz o Apocalipse 14 ao 16. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aqueles que estavam sentados sobre as nuvens. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita. Visto que os campos da terra já amadureceram, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. No capítulo 14 de Apocalipse, há outra descrição do arrebatamento. A partir do verso 13, começa a descrição de uma colheita. Então, nós temos aqui os mortos que sobem à presença de Deus, né? E aí João tem uma visão da ceifa, que é Deus recolhendo os seus escolhidos. Essa é a simbólica lavoura do trigo, que é ceifada no tempo certo, quando os talos e as espigas estão secas, né? Sem delonga, o grão é debulhado, né? E aí quem foi da roça aí sabe o que é debulhar o grão, né? Aqui o tempo de ceifar se refere figuradamente ao dia do juízo. E aí temos os textos de Jeremias 51, Joel 3, Mateus 13. É o tempo de congregar os crentes no reino, pois a foice sai para juntar o povo de Deus. Marcos 4, João 4. Ao Filho do Homem foi dada a autoridade de pôr a foice em ação, ainda que use os anjos para assisti-los, né? Mateus 13 e Mateus 24 também narram isso. Bom, aqui nós temos um texto do teólogo Simon Kistemaker, né? No seu livro Comentário do Apocalipse, ele diz isso, né? Falando sobre a vindima e a colheita. A segunda foice é usada não para a colheita do grão, né? Então nós estamos aí na primeira parte do versículo 14, né? Do capítulo 14, falando dos crentes, né? Eles são recolhidos para Deus, mas a segunda foice, então a primeira foice, ela separa os crentes, leva para Deus. E a segunda foice é usada não para a colheita de grão, não mais se debulha o grão aqui, né? Que é o povo de Deus, mas para as uvas, né? Que sofrerão a ira de Deus, que são os inimigos de Deus. É interessante que o texto da Septuaginta de Joel 3:13 realce o plural, foice, né? Implicando uma sequência de duas colheitas, né? É óbvio aqui no grego, né? Pois o escritor do Apocalipse usa dois verbos diferentes para grão, né? Ele usa aqui no versículo 15, né, o termo terizeien, né? E amontar uvas, né? Então, colher grão, terizeien, e amontar uvas, que é o trigen, né? Versículo 18, trigan, versículo 18 aqui. Além do mais, debulhar é aqui um ato único e não é seguido de joeirar, né? Também quem é da roça aí sabe, né? Colher as uvas, contudo, é seguido de pisá-las no lagar, né? Lá no versículo 20 está isso aí. Aqui está a diferença entre congregar o povo de Deus para a sua glória e colher os inimigos para a ira, né? Então, isso está muito claro aqui para a gente aqui descrito de uma forma clara também, que o arrebatamento ele não é secreto, ele é visível, inconfundível, né? E não tem aí mistério nenhum, né? Oculto
aqueles que verão. Bom, nós temos aqui uma terceira descrição do arrebatamento no capítulo 19, né, onde novamente o Apocalipse descreve o arrebatamento nas bodas do Cordeiro. Diz assim, do 1 ao 9: Depois dessas coisas ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue de seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todos sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E então o anjo me disse: Escreva, bem-aventurado aqueles que são chamadas ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São essas as verdadeiras palavras de Deus. Bom, George Ladd, né? George Eldon Ladd, ele diz assim no seu livro, ou no seu comentário, né? Introdução e comentário ao Apocalipse. Depois de relatar a celebração do julgamento de Babilônia, João passa a proclamar o triunfo final do reino de Deus e a consumação do plano divino de redenção. A consumação já foi anunciada no capítulo 11, versículo 15, quando as vozes celestiais anunciaram: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Na verdade, só acontece quando Cristo volta, e esse acontecimento é descrito no capítulo. Quando da mesma maneira, né, o acontecimento anunciado no versículos 6 a 11. As bodas do Cordeiro, ela é uma narração, né, antecipada de um evento que só ocorre quando Cristo voltar e se unir à sua igreja na terra. Tá? João tem o costume de anunciar os acontecimentos relacionados com a redenção que ele nem descreve. Foi assim com o julgamento de Babilônia. Ele dedicou todo um capítulo a este tema, mas não o descreve em nenhum lugar. A não ser, né, no capítulo 17, versículo 16. Na presente passagem, João da festa de casamento do Cordeiro, mas ele não descreve o acontecimento, somente o anuncia. Tá? Bom, nós temos aqui essa descrição do arrebatamento, né, de forma muito clara. Né? João está narrando aqui, então, as bodas do Cordeiro, um casamento. Né? E de que forma que acontecerá esse casamento? Né? De que forma ocorrerá este casamento? O texto que nós lemos, né, ele narra de forma muito clara. Né? Eu vi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois o reino do nosso Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, é visível, né, que essas bodas, né, essa festa, ou este evento, está separado somente para os eleitos. Tá? Somente os eleitos participarão deste momento glorioso. E por isso que João, depois de relatar então essa celebração de julgamento, ele passa a proclamar o quê? O triunfo, né, final do reino de Deus, consumando aí, né, ou consumando todo o plano divino do Senhor Deus com a sua igreja. Então, com isso, nós temos aqui o grande encontro. Né? E para entender esse grande encontro, né, e de forma clara, ainda eu pulei uma parte aqui que não deveria ter pulado, vou ler aqui, que é bem interessante para o nosso entendimento, antes da gente falar do grande encontro, onde o reverendo Leandro, né, ele descreve aí sobre o casamento da igreja. Aí, né? Ele diz assim na revista, né,
o noivo ia até o lar da noiva, né? Para você entender de forma clara essa passagem das bodas, precisamos entender o contexto de um casamento judeu, né? E o contexto do casamento judeu era que o noivo tinha que ir até o lar da noiva, né? A recebê-la e conduzir ela até o novo lar. Então o noivo ia até a casa dos pais, né? Pegava a noiva e conduzia ela até a sua nova casa. Por fim, chegavam as bodas, que incluía ser nupcial. Então, Cristo despoja sua noiva. Cristo vai até onde a sua noiva está, busca ela, leva para um novo lar, né, onde tem as bodas e a sua parte nupcial. Né? Cristo, então, desposa a igreja, ela é sua noiva, ele pagou o dote com o seu próprio sangue, né? E esse intervalo foi o período entre a primeira e a segunda vinda. Agora chegou a hora das bodas, ou seja, o momento do encontro que ele vem buscar a sua noiva. Então, a forma do arrebatamento está descrito aqui nas bodas do Cordeiro, e para entender isso, obviamente, você precisa entender a figura do casamento judaico, o casamento judeu. Né? Então, para que a noiva fosse, né, para que a noiva fosse, então, para a sua nova casa, ou então participasse ou se tornasse a esposa, né, de um homem, ela precisava ser o quê? Resgatada pelo seu noivo. Então, o seu noivo tinha que ir até a casa dele. A gente pode ver isso de forma muito clara e objetiva nas escrituras do Velho ou Novo Testamento. Né? Por exemplo, quando Abraão pede para Eliezer buscar uma noiva para Isaac, né? Ele vai então até a casa da noiva, vai à casa da noiva e traz ela até o seu noivo Isaac, que a recebe, né? E então traz ela para a festa nupcial, né? E outros textos mais da Bíblia que assim estão. Então, a Cristo, ele busca a sua noiva, tira ela então da casa que ela vivia, do local que ela vivia e traz para si. Isso mostra então de uma forma muito clara como será o arrebatamento da igreja. Bom, e aqui então nós temos o grande encontro, né? E a melhor passagem da Escritura que descreve o arrebatamento, e aí de forma muito clara e óbvia, né? Sem confusão nenhuma, a não ser que sejam dispensacionalistas, né? Aí a confusão vem, mas é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Né? Paulo fala sobre a situação dos mortos em Cristo. Olha o que Paulo diz. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declarando o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a voz da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Howard Marshall, né, diz que a igreja de Tessalônica enfrentava dois grandes problemas que tiravam a sua alegria. O primeiro diz respeito aos membros da igreja que tinham morrido antes da segunda vinda de Cristo, então havia aqui uma perturbação na igreja de Tessalônica quanto aos primeiros cristãos que morreram, né, antes da segunda vinda de Cristo. Né? A morte deles significava que estariam excluídos do acontecimento glorioso da parousia, né, ou da parousia. Tá? Então, esse é o primeiro grande problema que a igreja enfrentava. E o segundo diz respeito ao cronograma da segunda vinda. Por trás dele havia, então, o temor de que a parousia pudesse pegar os vivos desprevenidos e, portanto, não participarem da salvação. Isso está muito claro aí no capítulo 5. Tá? A segunda vinda de Cristo é a grande ênfase da carta. Né? O teólogo William Barclay, ele ensina que a palavra grega parousia é uma palavra técnica para descrever a vinda do rei. No grego clássico, significa apenas presença ou vinda de uma pessoa. O apóstolo Paulo, se referindo aqui para explicar isso para os irmãos de Tessalônica, Paulo emprega essa palavra, parousia, nos moldes dos papiros gregos dos helenistas, né, ou helênicos, que apontavam essa palavra para a vinda de um imperador, que finalmente descreve então, a visita de um deus. E foi nesse termo, precisamente, que Paulo
usa, né, a palavra parousia para descrever a vinda de Cristo aos irmãos de Tessalônica, né? O reverendo Hernandes, ele explica isso no seu livro Comentário de 1ª e 2ª Tessalonicenses, tá? Aí do seu comentário. Quando Paulo descreve esse termo, encontro dos ares, ele usa a linguagem de sua época, que descreve o encontro ou boas-vindas oficiais concedidas a um dignatário, né, recém-chegado a alguma cidade. Dessa forma, acredita-se que o arrebatamento será um encontro com o Senhor nos ares, uma forma de retirar o seu povo do mundo. Em seguida, os últimos flagelos cairão na terra, e depois os crentes voltarão com o Senhor para a batalha do Armagedon. Este encontro, dito pelo apóstolo Paulo, será eterno. Está muito claro isso no versículo 17. Paulo diz, e assim estaremos, né? Aí está errada a tradução, a digitação, tá? Não é e teremos, e assim a teremos para sempre com o Senhor. O propósito da redenção não é apenas nos livrar da condenação, mas também nos conduzir à comunhão com Cristo para sempre. Tá? Neste encontro não haverá despedidas nem adeus. E refutando aqui os dispensacionalistas, né, acerca do arrebatamento pré-tribulacional e secreto, o teólogo Anthony Huckman, ele diz assim, a ideia que depois de encontrar com o Senhor nos ares, estaremos com ele durante 7 anos no céu, e mais tarde durante 1000 anos sobre a terra, é pura especulação e nada mais. A unidade eterna com Cristo na glória é o claro ensino dessa passagem, não um arrebatamento pré-tribulacional. Então, os dispensacionalistas pré-tribulacionistas entendem que a igreja não passa pela grande tribulação, nem tribulação, então a igreja é arrebatada, fica lá 7 anos no céu, depois mais 1 milênio com Cristo. Tá? E Paulo está dizendo aqui no texto, desmentindo aí os dispensacionalistas, Paulo diz que é para sempre. Tá? Não vai ter 7 anos, desce, depois sobe, não tem essa história. Tá? Bom, concluindo então nossa lição de hoje, meus irmãos, nós não devemos esquecer do principal. O pensamento da igreja com respeito à vinda de Cristo deve ser o quê? Positivo. Não como eu disse lá na primeira lição, não deve ser uma escatofobia, tá? Não deve ser algo para ter medo, tá? A vinda de Cristo deve ser algo positivo. Por isso que Paulo diz no versículo 13, não vos entristeçais, deve causar em nós alegria, deve ser positivo, deve ser algo reativo, deve ser algo que desperte em nós uma alegria e uma esperança nesse grande dia. E por que não deve ser assim? Porque não fomos destinados à ira, tá? Mas fomos destinados para obter a salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, nós devemos nos alegrar, porque somos salvos e não condenados. Por isso, cada salvo pela graça pode se unir à igreja triunfante ao Espírito e assim declarar, Maranata, hora vem Senhor Jesus, conforme Apocalipse 22, 20. O arrebatamento dos salvos será a manifestação de todos os remidos do Senhor. Tá? Isso está claro de forma muito óbvia na primeira carta à igreja de Tessalônica, quando Paulo diz que estaremos com o Senhor para sempre. Né? Depois nós, os que estamos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, diz o versículo 17. O arrebatamento a que Paulo faz referência aqui não é um arrebatamento secreto, distinto da segunda vinda. O arrebatamento é o resultado imediato da segunda vinda de Cristo. Jesus vem do céu e os salvos vão com ele para o céu. Jesus desce do céu e os salvos sobem com ele para o céu. O arrebatamento será tanto daqueles que ressuscitaram para a vida, como dos vivos que serão transformados. Subiremos entre as nuvens para nos encontrar com o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor na casa do Pai, prometida lá em João 14. Né? Na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, onde Deus, conforme Apocalipse 21, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Onde a morte não entrará mais, onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque tudo isso já é passado. O apóstolo Paulo termina sua exposição dando uma ordem à igreja. Consolai-vos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Tá? Então, o arrebatamento deve nos consolar. Os termos, tudo aquilo que a escatologia nos traz como acontecimentos futuros, deve nos consolar.
Jesus venceu a morte, tirou o aguilhão da morte, por isso a morte não tem mais a última palavra, ela já foi vencida. Tá? Com isso, meus irmãos, o pensamento da igreja a respeito da vinda de Cristo deve ser positivo. Não nos devemos entristecer. E por que não? Porque nós não fomos destinados para a ira, mas para obtermos salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, que cada salvo pela graça pode se unir à igreja triunfante, ao Espírito, e assim, meus irmãos, todos nós, os salvos, eleitos, chamados para a salvação, podemos declarar em alto e em bom som: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a suportar esses dias difíceis, esses dias tribulosos, onde estamos vivendo os derradeiros momentos da igreja na Terra, né? Onde ainda somos testemunhas pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, e faremos isso até o último dia da igreja, até o dia em que Cristo permitir que pregaremos o Evangelho. Bom, quero dar aqui algumas indicações para vocês que estão nos acompanhando e querem se aprofundar mais no tema. Nós fizemos aqui apenas uma síntese da escatologia. Então, quero indicar para vocês, claro, óbvio, né, o livro do reverendo Leandro, deixa eu ver se a minha câmera pega aqui, aqui, né, a câmera aqui, As Grandes Doutrinas da Graça, volume 1 e 2, né, mas o volume 2 ele trata especificamente da escatologia, então é a revista que nós usamos. Quero indicar também esse livro que é muito bom, tá? Eu já li, muito bom, que é o livro do Dr. Stott, deixa eu clicar aqui, A Grande Mensagem do Apocalipse, aqui do Dr. Stott, também do Hillcock, tá? Livro muito bom mesmo, tá? Você que quer aprender mais sobre o amilenismo, quer entender sobre o milênio espiritual, eu te indico este livraço. Esse livro fez com que eu entendesse de fato o que é amilenismo, tá? Então foi através desse livro. Tá aqui um livro do reverendo Leandro, em participação aí com o Maurício Mac Machado e o Rodrigo Bibo de Aquino. Bom, se você não tem paciência para ler, né, ou se você tem paciência, mas não tem tempo, este livro também está na versão podcast. Então, se você for lá no Spotify, no Deezer ou no Amazon Music, você vai achar ele de forma em podcast. Tá? Você procura lá Bibo Talk, né, e vai estar lá esse livro em forma de podcast. Também tem um outro livraço que você deve ter na sua estante, tá? Esse livro do reverendo Leandro Lima, né? A Grande Batalha Escatológica, o significado da segunda vinda de Cristo. Aqui, o reverendo Leandro vai mostrar como essa batalha entre Cristo e a serpente é uma batalha jurídica, né? Ele vai descrever aqui, então, de forma muito teológica, de forma muito clara, né? Como é essa batalha entre a semente da mulher e a serpente de forma jurídica, né? Eu quero indicar também, meus irmãos, essa trilogia. Eu acho que não tem mais para vender, mas dá uma procuradinha nas editoras, ou então entre no site do Instituto Reformado de São Paulo, onde o reverendo Leandro é o professor, e veja com ele esta série, né? A Exposição do Apocalipse, o volume 1, que é do capítulo 1:7, ao contrário, tá? Aqui. Volume 2, ele é do capítulo 8 ao versículo 14, e o volume 3, ele é do capítulo 15 ao capítulo 22, tá? Uma trilogia fantástica, onde você tem todo o pensamento escatológico do reverendo Leandro. E também quero indicar aqui, né, que é uma abrangente mais, ela não trata só do Apocalipse, mas também aqui tem muito pensamento do reverendo Leandro, né, sobre escatologia também, que é o Razão da Esperança, Teologia para Hoje, a teologia sistemática do reverendo Leandro, onde ele aborda aqui, né, com muito material de Charles Gold, de teólogos aí muito conceituados, tá, como Huckman, Stott, como, por exemplo, Berkhoff, né, e tantos outros aí que trazem aí os seus pensamentos
teológicos, escatológicos, antropológicos, soteriológicos, pneumatológicos, tá? Então, ele faz aí um apanhado sobre a teologia sistemática de forma muito clara, muito fácil, né, em que qualquer pessoa possa ler e compreender. Tá? Tem outros materiais que vocês podem estar adquirindo, né, de linha reformada, tá? Mas esses são alguns que eu indico para vocês aí, para que possam compreender e conhecer mais a teologia, a escatologia, fora os que já está no slide aqui que a gente apresentou, né, o comentário de Apocalipse do reverendo Hernandes Dias, na verdade, o comentário Apocalipse do reverendo Hernandes Dias Lopes, também um comentário de 1ª e 2ª Tessalonicenses do reverendo Hernandes Dias Lopes, também um comentário de Apocalipse do Simon Kissmaker, que é um comentário fantástico, e o comentário de Apocalipse também do Hendricks, né, William Hendricks, que é um comentário muito bom também, além do comentário do Helder, Dr. Helder, né, que é um comentário muito bom também, você pode estar adquirindo aí nas livrarias, tá bom? Deus abençoe vocês, meus irmãos, foi uma alegria tê-los conosco nessa aula, no domingo que vem, teremos aí a lição 29, tratando ainda dos temas do Apocalipse. Você é convidado a estar conosco nesse mesmo horário, né, na nossa página. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe um like aí para que você possa ser avisado das nossas programações, nossos cultos e nossos ensinos. Dê uma navegada no nosso canal aqui no YouTube, temos aí cultos, temos as EBDs, temos aí cursos do catecismo, né, da nossa confissão de fé de Westminster, temos aí aula sobre a Constituição Presbiteriana e temos também o nosso discipulado, além dos nossos PGs. Se você tem alguma pergunta ou ficou alguma dúvida acerca do que eu falei, né, deixe a sua pergunta no comentário ou mesmo envie um e-mail para a nossa igreja, né, tem a descrição aí no nosso comentário, o nosso e-mail, você pode estar enviando por e-mail ou pode estar deixando no comentário que nós responderemos, tá? Nós não queremos debater teologia, debater visões escatológicas, respeitamos todos os irmãos, sejam eles irmãos de linha dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas. Nós entendemos que todos somos irmãos em Cristo Jesus, não é interesse nosso em debater, em humilhar alguém que pensa diferente de nós, né? Então nós não entraremos em disputa teológica, estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento. Então, se você tem alguma dúvida, deixe a sua pergunta ou envie para o e-mail da nossa igreja. Deus abençoe você e sua família, um ótimo restante de domingo e uma ótima semana para a glória do nosso Deus.